No dia do casamento do meu irmão, testemunhei meu marido e minha futura cunhada, compartilhando um momento de paixão secreta em um canto escuro. Mas, em vez de armar um barraco ali mesmo, juntei forças com meu irmão para transformar aquele dia de celebração em um palco de revelações inesquecíveis, fazendo-os perder tudo em questão de horas. Como um noivo traído pela própria noiva podia manter tanta compostura? Minha história pode parecer inacreditável para muitos, mas é a amarga e crua verdade que tive de viver. Era um dia ensolarado em São Paulo. O Palácio das Artes estava adornado com luxuosas fitas de seda branca e flores frescas. Lustres de cristal deslumbrantes iluminavam tudo, fazendo o local brilhar como uma cena de conto de fadas. Música suave e palavras de bênção enchiam o ar. Hoje era o grande dia para meu irmão, Lucas, e minha futura cunhada, Isabela. Como Clara, irmã do noivo, eu não conseguia esconder minha felicidade e orgulho. Parada em um canto do grande salão de festas, sorri enquanto observava meu irmão em seu smoking impecável. Seu rosto bonito estava radiante de alegria. Ele é 5 anos mais velho que eu, e desde que éramos crianças, sempre cuidou e me protegeu. Depois que nossos pais faleceram prematuramente, ele foi um pai, um amigo, meu mundo inteiro. Ver que ele tinha encontrado um refúgio para a vida toda com uma mulher tão linda e doce quanto Isabela enchia meu coração de um calor infinito. Isabela tinha uma aparência frágil e delicada. Falava em voz baixa e sempre olhava para o meu irmão com admiração. Durante o namoro, ela me tratou como uma verdadeira irmã. Pensei que nossa pequena família estava finalmente completa e que eu também havia encontrado minha própria felicidade. Meu marido, Eduardo, estava ao meu lado, com o braço em volta da minha cintura. Ele era um arquiteto talentoso e, aos meus olhos e aos de todos, o homem perfeito. Éramos casados há 5 anos e tínhamos um casamento que era invejado por todos. Ele era sempre gentil e atencioso, meu pilar de apoio em todas as tempestades. Ele apertou minha mão suavemente e sussurrou no meu ouvido: "Seu irmão está incrível hoje. E a sua cunhada está parecendo um sonho. Eles são almas gêmeas." Eu sorri, encostando a cabeça em seu ombro, sentindo a familiar sensação de calma. Sim, espero que eles sejam tão felizes quanto nós. Eu sinceramente acreditava ser a mulher mais sortuda do mundo. Tinha um irmão que me adorava, um marido maravilhoso e, em breve, uma cunhada adorável. Eu vivia naquela bolha cor-de-rosa até que, poucos minutos depois, eu a estourasse com as minhas próprias mãos. A cerimônia estava prestes a começar. De repente, percebi que meu marido havia sumido há um tempo. Queria tirar uma foto com os noivos antes que subissem ao palco. Olhei em volta, mas não vi sua figura familiar. Pensei que talvez ele tivesse saído para atender a uma ligação. Então, caminhei sozinha em direção ao fim do corredor que dava para um pequeno terraço com vista para o jardim dos fundos do hotel. Era um lugar bastante tranquilo, então presumi que ele pudesse estar lá. À medida que me aproximava, ouvi sussurros misturados com a risada de uma mulher. Aquela voz era muito familiar. Diminuí o passo, meu coração de repente começando a bater um pouco mais rápido. Pela fresta da porta de vidro aberta que levava ao terraço, vi uma cena que fez meu sangue gelar. Meu marido, Eduardo, estava lá, e a mulher que ele segurava nos braços, beijando apaixonadamente, era ninguém menos que a noiva do dia, Isabela, minha futura cunhada. Ela ainda vestia seu vestido de noiva imaculado, mas agora ele me parecia incrivelmente nojento e hipócrita. O tempo parecia ter parado. Meus ouvidos ficaram surdos. Todos os sons ao meu redor desapareceram, e eu só conseguia ouvir o som do meu coração se estilhaçando. Encostei-me pesadamente na parede fria para não desabar. Um nó se formou na minha garganta e uma onda de náusea subiu no meu peito. E então a conversa deles chegou aos meus ouvidos. Cada palavra era como uma faca afiada, apunhalando impiedosamente o último resquício de esperança que me restava. "Você é muito audaciosa, meu bem. Se encontrando aqui a esta hora." A voz de Isabela era insinuante. Suas mãos ainda estavam enroladas no pescoço de Eduardo. Eduardo bufou. Uma risada que eu nunca tinha ouvido dele, cheia de arrogância e desprezo.
Do que você tem medo? Ninguém jamais imaginaria. Olhe só aquela família idiota dela, correndo por aí feito marionetes. E aquele irmão, o Lucas, é só um bobo apaixonado. Temos tudo sob controle. A idiota se referia a mim. O bobo apaixonado se referia ao meu irmão. Cerrei os punhos com força. Minhas unhas cravaram na minha carne, mas não senti dor. Ainda assim estou um pouco nervosa, continuou Isabela. E se tudo for descoberto mais tarde? Além disso, não gosto da ideia de morar com você e sua esposa. Eduardo riu novamente, desta vez com escárnio. Você não precisa ter ciúmes daquela garota. Eu me casei com ela apenas pelo status de ser filha de uma família bem vista e culta, para enganar o mundo. Ela não passa de uma fábrica de bebês, meu escudo. Assim que me der um filho, dou um jeito de me livrar dela. Em breve, toda a fortuna do Lucas será nossa, e então você poderá ter o que quiser, meu amor. Meu amor. Essas duas palavras me atingiram como um raio. Eu não aguentava mais. Meu mundo, minhas crenças, 5 anos de amor, tudo tinha sido estraçalhado em um instante. Virei e comecei a caminhar como um autômato. Eu não sabia para onde estava indo. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não tive coragem de gritar. Apenas senti repulsa, um nojo profundo. Tropeçando com a mente vazia, esbarrei em alguém. Levantando a cabeça através da visão embaçada pelas lágrimas, vi uma figura. Era meu irmão, o noivo do dia. Lucas, ao ver meu estado deplorável, franziu levemente sua testa bonita. Clara, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Eu não consegui mais segurar. Lancei meus braços ao redor dele e caí em prantos. Entre soluços sufocados, contei tudo o que tinha acabado de ver e ouvir. Esperei que ele ficasse furioso, que corresse para aquele terraço e esmagasse tudo, que cancelasse o casamento imediatamente. Mas ele apenas me ouviu em silêncio, afagando gentilmente minhas costas com a mão grande. Quando parei de chorar, ele me afastou delicadamente e olhou-me diretamente nos olhos. Em seu rosto não havia surpresa nem raiva, apenas uma calma aterrorizante. Ele enxugou minhas lágrimas com delicadeza e, em seguida, me deu uma piscadela, um gesto significativo que só nós, como irmãos, entendíamos. Ele sussurrou no meu ouvido, uma frase que eu jamais esquecerei na vida. Não se preocupe. O evento principal está prestes a começar. O que aconteceria com esta história? Qual era o evento principal de que meu irmão estava falando? Se vocês, queridos leitores, estão tão curiosos quanto eu, não hesitem em seguir para não perder o próximo capítulo desta história dramática. As palavras do meu irmão, Lucas, caíram como um trovão em meus ouvidos, deixando-me tão atordoada que até me esqueci de chorar. O evento principal. Em uma situação tão crítica, quando meu amado irmão estava sendo traído no dia do seu casamento pela noiva e pelo meu marido, como ele podia dizer algo assim com tanta calma? Minha mente estava em caos. Pensei que talvez o choque tivesse sido tão grande que ele tivesse perdido o juízo. Vendo-me ainda parada, desnorteada, Lucas não disse mais nada. Ele apenas pegou minha mão com firmeza e me conduziu em direção ao final do corredor onde ficava a sala de espera do noivo. Ele olhou em volta cautelosamente e só depois de se certificar de que não havia ninguém, me empurrou para dentro e trancou a porta. A sala estava decorada com fitas e balões brancos, mas o ar ali dentro era pesado e tenso, quase sufocante. Clara, escute-me com atenção. Lucas virou-se e olhou-me diretamente nos olhos. Sua expressão não era mais de calma aterrorizante. Era a seriedade e a determinação fria que eu só via quando ele tomava importantes decisões de negócios. Eu sei de tudo isso há muito tempo. Gelei mais uma vez. Há muito tempo? Como? Como era possível? Lucas suspirou e puxou uma cadeira para eu me sentar. Foi há 3 meses. Ele começou a contar. Comecei a notar que algo não estava certo. Aquela mulher, Isabela, demonstrava um interesse excessivo na gestão do nosso grupo Albuquerque. Ela frequentemente perguntava sobre projetos ou a situação financeira, detalhes que uma noiva normalmente não se importaria em saber com tanto pormenor. E seu marido, Eduardo, agia com uma familiaridade anormal com ela. Olhares sutis,
Pequenos gestos, coisas que só quem estava envolvido notaria. Um nó se formou no meu peito. Enquanto eu estava cega pela felicidade, meu irmão vinha detectando silenciosamente as perigosas correntes subterrâneas. Eu tive um pressentimento, ele continuou. Então, secretamente, contratei um detetive particular. E o que eles descobriram foi muito mais terrível do que eu imaginava. Não era apenas infidelidade, Clara. Por trás de tudo, havia uma conspiração meticulosamente calculada. Lucas abriu o celular e me mostrou várias fotos e documentos. Eram fotos de Eduardo e Isabela em encontros secretos em lugares luxuosos. Havia também extratos bancários mostrando grandes somas de dinheiro transferidas de uma conta não identificada para a de Isabela. E o que mais me horrorizou foi um plano detalhado encontrado nos e-mails de Eduardo. O plano estava organizado em fases. Primeiro, Isabela seduziria meu irmão com sua beleza e falsa doçura para se casar com ele e se tornar oficialmente parte de nossa família. Ao mesmo tempo, Eduardo, como meu marido, usaria minha confiança para vazar gradualmente informações internas da empresa. O objetivo final deles era que, após o casamento, Isabela convencesse Lucas a confiar a gestão de vários projetos importantes a Eduardo. Dessa forma, eles poderiam conspirar para desviar fundos da empresa, criar dívidas fantasmas e, finalmente, falir o grupo Albuquerque que nossos pais nos deixaram para tomar tudo. Senti o sangue congelar nas minhas veias. Meus 5 anos de casamento, o amor que cultivei, tudo tinha sido apenas uma jogada no plano deles. Eduardo não me amava. Ele havia me usado apenas como um peão e uma ferramenta para executar sua conspiração suja. A traição romântica agora se transformou em um ódio profundo. Eles não apenas pisotearam meus sentimentos, mas também tentaram destruir o trabalho da vida dos nossos pais. Então por quê? Por que você seguiu em frente com este casamento sabendo de tudo? Perguntei, olhando para o meu irmão. Minha voz tremia. Lucas olhou para mim e um brilho agudo cruzou seus olhos. Se eu tivesse rompido o noivado, então teríamos pego apenas 2 peixes pequenos, Eduardo e Isabela. Aquele que estava puxando as cordas das sombras jamais teria sido revelado. Além disso, não tínhamos provas suficientes para expor toda a conspiração deles. Meu irmão decidiu transformar o próprio casamento em uma armadilha. Um grande palco onde todos poderiam testemunhar a peça juntos. Lucas apertou minha mão. Tenho tudo preparado. Clara, os bens importantes da empresa foram transferidos para um fundo de segurança. Os projetos de interesse deles são apenas projetos de fachada, sem valor. E instalei gravadores e câmeras por toda parte. Temos apenas que esperar que eles se exponham. Olhei para o meu irmão, sentindo pena e admiração. Ele tinha suportado tudo isso sozinho, planejando e contra-atacando, enquanto eu ainda estava feliz no meu falso mundo cor-de-rosa. Agora eu preciso de você. A voz de Lucas ficou mais séria do que nunca. Sua aparição, o fato de você ter descoberto a verdade neste momento, é uma variável que eles não esperavam. Mas isso se tornará nosso trunfo. Eduardo e Isabela verão você apenas como uma pobre esposa, de coração partido pela traição. Eles nunca suspeitarão de você agora. Continue interpretando esse papel. Continue chorando. Finja estar arrasada. Quanto mais miserável você parecer, melhor. Você consegue fazer isso? Enxuguei rapidamente minhas lágrimas. A dor ainda queimava no meu peito, mas agora havia se transformado nas chamas do ódio. Meu irmão estava certo. Este não era o momento para ser fraca. Eu não estava apenas chorando pela traição do meu marido. Eu tinha que lutar pela justiça de toda a nossa família. Eu consigo, assenti, minha voz muito mais firme. Nesse momento, bateram na porta. Senhor Albuquerque, está na hora de a cerimônia começar. Era a voz da cerimonialista. Lucas se levantou e ajeitou a gravata borboleta. Ele olhou para mim e sorriu. Um sorriso cheio de confiança. Certo, maninha. Vamos sair. O show está prestes a começar. Lembre-se, você não está sozinha. Seu irmão está aqui. Meu irmão abriu a porta e saímos juntos. Ao chegarmos ao salão principal,
Vimos Eduardo e Isabela conversando alegremente com alguns convidados, de braços dados. Ao nos verem, Eduardo se aproximou rapidamente com sua habitual expressão preocupada. Clara, onde você estava? Procurei você por toda parte. Olhei para ele. Meus olhos ainda estavam inchados de chorar. Não disse nada. Apenas balancei a cabeça e me aproximei mais do meu irmão. Eduardo pareceu um pouco intrigado com minha frieza, mas provavelmente atribuiu isso ao cansaço. A música no salão de casamento de repente se tornou mais solene. O mestre de cerimônias anunciou com uma voz poderosa: "E agora vamos dar as boas-vindas às estrelas de hoje. O noivo, Sr. Lucas Albuquerque, e a noiva, Srta. Isabella Reed." Todas as luzes se concentraram neles, e todos os olhares estavam cheios de admiração. E enquanto meu irmão, o noivo, pegava a mão daquela mulher, a mulher que quase se tornou minha cunhada, para entrar no salão, eu sorri. Meu sorriso foi provavelmente a mentira mais perfeita da minha vida, mas também foi o sorriso que prenunciou a tempestade que estava por vir. Sob as luzes deslumbrantes do palco, meu irmão e Isabela pareciam um casal perfeito. Lucas ainda usava um sorriso de felicidade, mas eu sabia que era apenas parte de uma performance impecável. Ela fingia ser tímida e doce, lançando olhares amorosos para ele ocasionalmente. Ela era uma atriz excepcional. Eles caminharam juntos por um corredor coberto de rosas brancas, sob os aplausos incessantes de centenas de convidados. Eu me sentei na primeira fila da sessão da família com Eduardo ao meu lado. Ele ainda tinha o braço em meus ombros, sussurrando doces palavras de vez em quando. Eles não são lindos? Espero que também celebremos um aniversário de casamento grandioso assim. Eu apenas me apoiei em seu ombro em silêncio, fingindo estar inebriada pela atmosfera romântica da cerimônia. Mas na realidade, eu lutava para suprimir a náusea que subia pela minha garganta. Cada palavra e ação dele agora me parecia repulsiva. Sua mão em meu ombro, a mesma mão que me acariciara com ternura, era a mesma que havia abraçado outra mulher minutos antes. A cerimônia seguiu o protocolo usual. O mestre de cerimônias, com sua voz melosa, elogiou a história de amor predestinada e o encontro de duas almas. Ao ouvir isso, quase ri alto. Destino? Sim, um destino tecido com conspirações e cálculos. Após os discursos vazios, finalmente chegou o momento da troca de alianças. Uma adorável daminha de honra vestida de branco puro subiu ao palco com as alianças em uma almofada de veludo vermelho. Lucas e Isabela ficaram de frente um para o outro, prontos para trocarem seus símbolos de amor. Um momento. De repente, uma voz vinda da plateia quebrou o momento sagrado. O salão inteiro prendeu a respiração, e todos os olhos se voltaram para a pessoa que acabara de falar. Era uma mulher de meia-idade. Sua roupa era bastante elegante, mas seu rosto estava cheio de raiva e dor. Ela estava acompanhada por um homem mais velho, provavelmente seu marido. Vi Isabela no palco estremecer ligeiramente e seu rosto empalideceu por um instante. Meu irmão permaneceu calmo, como se tivesse antecipado a aparição dessa mulher. Com licença, quem é a senhora? O que está acontecendo? O mestre de cerimônias tentou controlar a situação. A mulher não respondeu, mas caminhou diretamente para o palco e parou na frente de Isabela. Isabela, você me reconhece? Disse ela, sua voz uma mistura de raiva e decepção. Isabela deu um passo para trás, o rosto tão pálido que estava sem sangue. Senhora, como a senhora está aqui? Por que eu não deveria estar aqui? A mulher zombou amargamente. Vim ver como minha nora em potencial, aquela que jurou amor eterno ao meu filho, está prestes a se tornar esposa de outro homem. Vim buscar justiça para o meu filho. Um murmúrio começou a se espalhar entre os convidados. Nora em potencial, filho, o que estava acontecendo? Eduardo, sentado ao meu lado, também estava surpreso. O que está havendo, Clara? Quem é essa mulher? Ele me perguntou. Apenas balancei a cabeça, fingindo igual surpresa e confusão. A mulher se virou para os convidados e levantou a voz. Senhoras e senhores, sinto muito por interromper este dia feliz, mas há algo que preciso dizer. Esta jovem no palco, Isabela, era a noiva do meu filho.
Eles se amaram por 5 anos, celebraram o noivado e estavam apenas esperando a data do casamento. Mas em apenas alguns meses, ela mudou de ideia e foi embora com um homem mais rico, deixando meu filho em um sofrimento terrível. Ao terminar, ela tirou uma pilha de fotos da bolsa e as jogou no palco. Fotos de Isabela com outro homem em poses afetuosas se espalharam pelo chão. Havia também fotos da festa de noivado deles. Um suspiro coletivo ecoou pelo salão. Agora todos os olhares dirigidos à noiva não eram de admiração, mas de curiosidade, dúvida e reprovação. Isabela estava paralisada no palco, o rosto branco como um lençol. Ela tentou se explicar gaguejando. Não, não é assim. Aquela pessoa e eu terminamos há muito tempo. Terminaram? A mulher zombou novamente. Que descaramento o seu. Agora você mente. Há apenas 3 meses, você pegou o dinheiro do meu filho para compras e investimentos. Você o enganou e o usou. Como pode traí-lo assim agora? Isabela não conseguiu dizer nada e olhou para Lucas com olhos suplicantes. Mas meu irmão, o noivo, e quem deveria estar mais furioso, simplesmente cruzou os braços e olhou para ela com uma frieza e distância incomuns. Eu, sentada lá embaixo, assisti a peça se desenrolar em silêncio. Eu sabia que este era o primeiro ato que meu irmão havia preparado. Ele havia encontrado o ex-namorado que Isabela havia abandonado e convidado a mãe dele ali. Ele queria arrancar a máscara de inocência e pureza de Isabela na frente de todos. Vendo a situação sair do controle, Isabela subitamente agarrou o peito, cambaleou e desabou no palco, fingindo um desmaio. Meu Deus, a noiva desmaiou! Algumas pessoas gritaram. A família de Isabela, que eu sabia que não passava de atores contratados, correu para o palco, criando uma cena caótica. Em meio a tudo isso, Lucas caminhou lentamente e olhou para Isabela desmaiada. Ele não demonstrou preocupação, mas sim um leve sorriso. Ele pegou o microfone do mestre de cerimônias atordoado. Senhoras e senhores. Sua voz ressoou firme e clara, silenciando todo o barulho. Sinto muito por ter mostrado uma peça tão desagradável, mas creio que a verdade deve sempre vir à tona. Ele lançou um olhar para Isabela, que estava espiando a reação da multidão. Você atua muito bem, senhorita Reed, mas acho que é hora de encerrar esta farsa. Suas palavras foram como um balde de água fria para todos. Isabela, assustada, fechou os olhos rapidamente, mas era tarde demais. Todos a tinham visto. E, para tornar esta peça ainda mais interessante, continuou Lucas, gostaria de convidar outro convidado especial ao palco, alguém que está intimamente relacionado com esta charada. Ele olhou na direção onde Eduardo e eu estávamos sentados, e meu coração começou a bater mais rápido. Eu sabia que era a nossa vez de subir ao palco. As luzes do palco se voltaram subitamente para Eduardo e para mim, tornando-nos o centro das atenções. Centenas de pares de olhos curiosos e surpresos estavam fixos na seção da família. Eduardo estava atordoado, sem entender o que estava acontecendo. Ele se virou para mim e sussurrou, confuso. Quem é que seu irmão está chamando? Um convidado especial? Eu não respondi, apenas olhei para ele com os olhos cheios de lágrimas, com uma expressão inocente e indefesa. Eu sabia que era a minha vez de atuar. No palco, Lucas continuou, levantando a voz. Desta vez, ele se dirigiu diretamente ao meu marido. A pessoa que eu quero convidar não é outra senão meu cunhado, o arquiteto, Eduardo Thompson. Poderia subir aqui e compartilhar conosco esta alegria? Este convite repentino causou ainda mais alvoroço no salão. As pessoas não entendiam por que o noivo chamaria seu cunhado ao palco em um momento tão delicado. Eduardo estava completamente paralisado. Ele olhou para mim, depois para o palco, e seu rosto ficou pálido. Ele provavelmente começou a sentir que algo estava muito errado. Mas diante do convite público do cunhado e do olhar de centenas de pessoas, ele não podia recusar. Suba, querido, eu disse suavemente, dando-lhe um leve empurrão nas costas. Com um tom inocente, acrescentei. Talvez Lucas queira que você compartilhe o segredo de um casamento feliz. Minhas palavras foram como um alfinete,
mas o suficiente para fazer Eduardo estremecer. Ele engoliu em seco e, forçando um sorriso, levantou-se lentamente e caminhou em direção ao palco. Cada passo seu parecia pesar uma tonelada. Quando Eduardo subiu ao palco, Lucas colocou um braço em seus ombros de maneira afetuosa e se dirigiu à plateia. Senhoras e senhores, vocês não acham que meu cunhado é bonito e talentoso? Tenho muito orgulho de ter um cunhado como ele. Ele não é apenas um arquiteto talentoso, mas também um marido maravilhoso que ama profundamente minha irmã. O elogio de Lucas deixou Eduardo ainda mais perplexo. Ele só conseguia sorrir sem jeito, sem dizer uma palavra. E talvez, continuou Lucas, sua voz de repente se tornando significativa, ele seja tão perfeito que não apenas minha irmã o ame, mas outras mulheres também o amem. Não é mesmo, minha querida noiva? Lucas se virou para Isabela, que ainda estava deitada no chão fingindo estar inconsciente. Mas ao ouvir isso, vi suas pálpebras tremerem ligeiramente. O rosto de Eduardo estava agora branco como um lençol. Ele começou a suar frio e tentou se desvencilhar do braço de Lucas. Cunhado, o que você está dizendo? Todos estão entendendo as coisas erradas. Entendendo errado? Lucas deu uma gargalhada, uma risada sem calor algum. Bem, deixe-me mostrar a todos qual é o mal-entendido. Ao terminar, Lucas fez um sinal para a equipe técnica. Os dois enormes telões de LED em ambos os lados do palco, que originalmente mostravam fotos românticas dos noivos, de repente ficaram escuros e depois acenderam novamente. Mas desta vez, a imagem que apareceu não era de rosas ou velas. Era um vídeo gravado de um ângulo escondido no terraço. O salão inteiro ofegou. A mesma cena que eu tive que testemunhar há apenas 1 hora se desenrolou vividamente diante dos olhos de centenas de pessoas. Meu marido, Eduardo, abraçando e beijando apaixonadamente a noiva, Isabela, vestida em seu vestido de noiva imaculado. O áudio também foi gravado com grande clareza. Cada uma de suas palavras nojentas ecoou por todo o salão. Aquela família idiota dela correndo por aí feito marionetes. E aquele Lucas é só um bobo apaixonado. Eu me casei com ela apenas para enganar o mundo. Ela não passa de uma fábrica de bebês. O salão de festas inteiro pareceu explodir. Gritos, insultos e olhares de desprezo caíam impiedosamente sobre as duas pessoas no palco. O drama mais sórdido de adultério e traição estava sendo projetado da maneira mais vívida possível. Isabela não podia mais manter sua atuação de desmaio. Ela pulou, pálida e tremendo da cabeça aos pés. Eduardo mal conseguia ficar em pé. Ele cambaleou alguns passos para trás e, apontando para a tela, gaguejou. Não é verdade. É montagem. É falso. Mas suas palavras fracas não conseguiam acalmar a raiva da multidão. Lixo. Que dupla de trapaceiros. Não posso acreditar. Insultos irromperam de todos os lados. A falsa família de Isabela também não conseguia mais continuar atuando. Eles ficaram paralisados, os rostos vermelhos de vergonha, sem saber o que fazer. E eu ainda estava sentada na primeira fila. As lágrimas voltaram a rolar. Desta vez, não era atuação. Eram lágrimas de dor por ter que reviver aquela cena e ouvir aquelas palavras venenosas novamente na frente de tanta gente. Cobri o rosto com as mãos, meus ombros tremendo. Eu tinha que retratar a imagem de uma vítima miserável, uma esposa completamente estraçalhada pela cruel verdade. No palco, Lucas olhou para mim e um lampejo de compaixão cruzou seus olhos, mas foi rapidamente substituído por uma fria determinação. Ele se aproximou e arrancou o microfone da mão do mestre de cerimônias. "Senhoras e senhores!" ele gritou. Sua voz tinha uma força invisível que silenciou instantaneamente o salão caótico. "Todos vocês viram? Este é o verdadeiro rosto da mulher que eu estava prestes a me casar e do homem que eu considerei meu cunhado, parte da minha família." Ele se virou para Eduardo e Isabela. Seu olhar era como duas facas. "Vocês dois têm mais alguma coisa a dizer? Ou querem que eu lhes mostre algo ainda mais interessante?" Eduardo e Isabela, desesperados, só podiam balançar a cabeça. Estavam completamente encurralados, sem ter como se desculpar. "Mas tudo isso", Lucas continuou,
sua voz se tornando ainda mais misteriosa e assustadora. Não termina aqui. Este drama de infidelidade é, na verdade, apenas a ponta de um iceberg muito maior. O salão inteiro silenciou novamente. Todos se perguntavam o que o noivo queria dizer. Lucas tirou uma pilha de documentos do bolso do smoking e os levantou para que todos vissem. O que eles realmente queriam não era amor, mas isto. O que havia naquela pilha de documentos? E que conexão isso tinha com a pessoa que, segundo meu irmão, estava puxando as cordas das sombras? Todos os olhos estavam fixos na pilha de papéis na mão do meu irmão, esperando que uma verdade ainda mais terrível fosse revelada. A pilha de documentos na mão de Lucas era como um objeto misterioso que capturava a atenção de todos. A sala inteira prendeu a respiração, esperando para ver que rumo este drama tomaria. Eduardo e Isabela também olharam, e em seus olhos desesperados, agora se refletia o terror. Eles provavelmente sabiam melhor do que ninguém o que aqueles papéis continham. Antes de eu lhes dizer o que é isso, Lucas disse em voz lenta e clara: "Gostaria de lhes contar uma pequena história. A história de uma raposa velha e astuta que usou 2 gambás para roubar um galinheiro." Ele percorreu a sala, seu olhar penetrando em alguns dos convidados sentados na seção VIP. Notei um homem de meia idade, com um rosto corpulento e vestido em um elegante terno cinza, de repente se enrijecer. Ele tossiu levemente e ajeitou a gravata. A raposa, Lucas continuou, sabia que o galinheiro era muito bem protegido, então não ousava agir por conta própria. Por isso, encontrou 2 gambás, um macho e uma fêmea. Prometeu-lhes uma vida de fartura, comida e roupas quentes. Eles só tinham que ajudá-lo a executar um plano. A missão do gambá fêmea era seduzir o galo-chefe, o futuro dono do galinheiro. A missão do gambá macho era cortejar a irmã do galo-chefe, uma galinha ingênua, para se tornar parte da família. Ao ouvir isso, eu não precisava mais atuar. As lágrimas escorreram de verdade. A história metafórica do meu irmão era como outra faca se torcendo em minha dor. Eu era aquela galinha ingênua. O objetivo final deles, a voz de Lucas ficou ainda mais fria, era depois de conquistar a confiança, abrir lentamente as portas e quebrar as cercas para que a raposa velha de fora pudesse entrar silenciosamente e tomar conta de todo o galinheiro. Não é um plano perfeito? Ele olhou diretamente para Eduardo e Isabela. Vocês 2 gambás, esta história lhes parece familiar? Eduardo e Isabela não conseguiram dizer nada, apenas baixaram a cabeça, envergonhados. E isto? Lucas levantou a pilha de documentos. É o plano detalhado e o mapa que a raposa velha desenhou para os 2 gambás. O mapa que lhes diz qual caminho seguir e onde quebrar a cerca. Este é o plano completo para tomar conta do Grupo Albuquerque, o trabalho da vida de nossos pais. Ele folheou os documentos um por um, projetando seu conteúdo diretamente no telão. Figuras, gráficos e estratégias de negócios sujas apareceram claramente. O plano deles não se limitava a desviar fundos da empresa. Incluía criar escândalos falsos, minar a credibilidade de Lucas e fomentar divisões internas para, finalmente, criar as condições para que uma empresa rival adquirisse o Grupo Albuquerque a preço de banana. E o nome dessa empresa rival também estava escrito em letras claras: Apollo Investimentos. O salão inteiro começou a murmurar novamente. Apollo Investimentos não era um nome desconhecido no mundo dos negócios. Era uma força emergente que havia se erguido rapidamente com movimentos ousados e controversos. E o homem de terno cinza, que havia demonstrado um comportamento estranho antes, não era outro senão o CEO da Apollo Investimentos, o Sr. Freitas. Agora todos os olhos estavam sobre ele. O Sr. Freitas empalideceu, mas tentou manter a compostura. Ele se levantou, ajeitou as roupas e tentou sair da sala. Sr. Freitas, para onde o senhor está indo com tanta pressa? A voz de Lucas era como uma corda invisível amarrando seus tornozelos. A melhor parte ainda está por vir. O senhor não iria querer perder. O Sr. Freitas se virou e forçou um sorriso de negócios constrangido. CEO Albuquerque, creio que há um mal-entendido.
Eu não tenho nada a ver com os assuntos internos da sua empresa. Nada a ver? Lucas riu friamente. Então, como o senhor explica seus encontros secretos com estas duas pessoas e o dinheiro que enviou a senhorita Reed para que ela pudesse se passar por uma moça rica e a promessa de um cargo de diretor de projetos ao Sr. Thompson se tudo corresse bem? Cada pergunta de Lucas era um golpe pesado que deixava o Sr. Freitas mal conseguindo ficar em pé. Eu sabia que meu irmão não estava apenas falando. Ele tinha todas as provas em suas mãos. Nesse momento, 2 homens à paisana que pareciam detetives da polícia se aproximaram lentamente da mesa do Sr. Freitas. Eles não disseram nada, apenas o encararam com um olhar solene. O Sr. Freitas percebeu que todas as suas rotas de fuga estavam bloqueadas. Ele desabou em sua cadeira, a testa pingando de suor. A peça que ele havia construído com tanto cuidado estava prestes a terminar. A raposa velha finalmente tinha sido encurralada. Eu, sentada lá embaixo, assistia a tudo. Meu coração não estava mais cheio de dor pessoal, mas de raiva pela vileza e crueldade do mundo dos negócios. Por lucro, eles eram capazes de pisotear tudo: amor, laços familiares, até mesmo a decência humana. Meu marido, Eduardo, a quem um dia amei loucamente, era apenas um peão no tabuleiro de xadrez de outra pessoa. Ele havia vendido sua alma por uma promessa vã. Ele olhou para mim, e em seus olhos não havia mais descaramento, mas um vazio e desespero extremos. Ele havia perdido tudo: amor, honra e também seu futuro. No palco, Lucas, depois de expor toda a conspiração, se virou para mim. Ele caminhou em minha direção sem dizer uma palavra e estendeu a mão. Peguei sua mão e subimos ao palco juntos. Ele pegou o microfone e sua voz não era mais aguda, mas suavizada com um toque de compaixão. Senhoras e senhores, a pessoa mais ferida nesta história não sou eu, mas minha irmã Clara. Esta garota teve que suportar o engano e a traição do homem que amava profundamente. Ela é completamente inocente. Ele se virou para mim e, com um olhar cheio de amor, disse: Clara, me perdoe. Sinto muito que você tenha passado por isso. Eu deveria ter percebido antes. Eu deveria ter te protegido melhor. Apenas balancei a cabeça e as lágrimas vieram novamente. Mas desta vez eram lágrimas de emoção e gratidão. O casamento de hoje, Lucas continuou, não terá noiva, mas a festa continuará. Espero que todos os nossos ilustres convidados permaneçam e considerem esta uma festa para celebrar a verdade. O salão inteiro irrompeu em aplausos. Eles não estavam aplaudindo um casamento, mas a coragem e a vitória da justiça. Justo quando pensei que tudo havia acabado, um grito agudo veio da noiva desabada no chão. Isabela pulou, arrancou um grampo de cabelo afiado de seu penteado e, com um olhar enlouquecido, avançou em minha direção. A culpa é toda sua! A culpa é toda sua! A ação enlouquecida de Isabela foi tão rápida e repentina que deixou todos atônitos. O grampo, brilhando sob as luzes do palco, voou em minha direção como uma flecha envenenada. Fiquei paralisada, minha mente vazia. Percebi o perigo iminente, mas não consegui reagir. Lucas, ao meu lado, também não teve tempo de intervir. Quando a ponta do grampo estava a centímetros do meu rosto, uma sombra disparou por trás de mim como um raio. Era ninguém menos que Eduardo. Ele jogou todo o seu corpo na minha frente. A ponta afiada do grampo roçou seu ombro, deixando uma mancha de sangue vermelho em sua camisa branca. Ah! Eduardo gritou de dor, cambaleando para trás. Isabela pareceu chocada com sua própria ação e com a reação de Eduardo. Ela deixou cair o grampo e ficou ali atônita, o rosto pálido. Foi então que os seguranças do hotel correram para contê-la e a levaram embora. O salão caiu no caos novamente. Lucas correu para ajudar Eduardo. Você está bem? Eduardo, com o rosto contorcido de dor, balançou a cabeça. Ele não olhou para Lucas, mas para mim. Seu olhar era muito complexo. Havia arrependimento, dor e, de alguma forma, um tipo de alívio. Clara, você está bem? Olhei para a mancha de sangue em seu ombro, meu coração cheio de emoções mistas. Por que ele havia feito isso?
Como o homem que me enganou e usou sem piedade arriscaria sua vida para me proteger? Ou seria mais uma atuação, uma tentativa de obter meu último resquício de compaixão? Levem-no para a sala de primeiros socorros imediatamente. Lucas ordenou à equipe do hotel. Enquanto Eduardo era levado, os 2 detetives à paisana também levaram o Sr. Freitas. O CEO da Apollo Investimentos não parecia mais imponente. Era apenas um velho derrotado caminhando de cabeça baixa em meio às acusações e desprezo das pessoas. A farsa do casamento finalmente havia chegado ao fim. Lucas pegou o microfone novamente e tentou acalmar os convidados. Senhoras e senhores, mais uma vez, peço desculpas pelo incidente inesperado. Nossa festa terá que terminar por aqui. Em nome da minha família, agradeço sinceramente a presença de todos. Os convidados começaram a sair um por um, levando consigo uma história inesquecível. O que havia sido um esplêndido salão de casamento agora parecia desolado e frio, como uma ruína. Lucas e eu permanecemos em silêncio no espaço vazio. Uma exaustão extrema nos invadiu. Acabou, Clara, Lucas disse, dando um tapinha suave no meu ombro. Eu assenti, mas uma grande pergunta ainda pairava na minha mente. Irmão, como você soube de tudo? O plano de aquisição da empresa, o papel do Sr. Freitas. Como você soube? Lucas olhou para mim e deu um sorriso triste, porque eu não era o único que queria desmascará-lo. Meu irmão me contou outra história. Uma história que estava escondida há anos. Antes de falecer, nosso pai era amigo próximo e parceiro de negócios do Sr. Freitas. Juntos, eles colocaram os primeiros tijolos de ambas as empresas. Mas foi esse mesmo Sr. Freitas que, com truques sujos, enganou nosso pai, roubou todas as suas ações e o levou à falência. Esse golpe fez nosso pai adoecer, e logo depois, sua saúde deteriorou e ele faleceu. Eu sempre tive minhas dúvidas sobre a morte do meu pai. A voz de Lucas se tornou mais grave. Depois de herdar a empresa, comecei a investigar secretamente e gradualmente encontrei evidências de seus crimes. Mas ele era muito astuto e cobria todos os seus rastros habilmente. Eu nunca tive provas suficientes para derrubá-lo. Até que Isabela apareceu. Meu irmão continuou. No começo, eu também fui enganado pela aparência inocente dela. Mas percebi que havia muitas coincidências. Ela sempre mencionava casualmente projetos em que a Apollo Investimentos estava competindo conosco. Então, mandei investigá-la e descobri o relacionamento entre ela e o Sr. Freitas. Percebi que ele estava tentando repetir o mesmo roteiro comigo que fez com meu pai, e decidi que esta era a minha chance de vingar nosso pai. Ao ouvir isso, senti um nó na garganta. Por trás do sucesso da empresa, meu irmão vinha carregando um fardo tão pesado de vingança. Ele teve que viver uma mentira, atuar com a mulher com quem estava prestes a se casar, esperando o dia em que pudesse derrubar seu inimigo. Então, estava tudo no seu plano. A maior parte, sim. Lucas assentiu. Exceto por uma coisa. Eu não sabia que seu marido também fazia parte do plano dele. E muito menos que você seria o gatilho para tudo isso. Sua aparição, sua coragem, foi a variável inesperada. O golpe decisivo que o fez cair sem ter tempo de reagir. Meu irmão olhou para mim com orgulho. Minha maninha, você realmente cresceu. Consegui sorrir em meio às minhas lágrimas. Tínhamos vencido juntos, como irmãos. Havíamos vencido. Pouco depois, um funcionário do hotel veio nos informar que Eduardo havia recebido os primeiros socorros. O ferimento não era profundo, mas ele tinha que ir ao hospital para tomar uma antitetânica e fazer uma checagem mais completa. Ele disse que queria falar comigo a sós por um momento antes de partir. Hesitei um pouco, mas finalmente assenti. No fundo, eu queria saber se restava alguma sinceridade nele. Entrei na sala de primeiros socorros. Eduardo estava sentado em uma maca, com o ombro enfaixado. Ele parecia desgrenhado. Seu terno de grife estava amassado e descartado, a camisa manchada de sangue, e seu rosto carecia de toda a vitalidade. Ao me ver, ele olhou para cima com um olhar cheio de culpa. Eu sinto muito, Clara. De que adianta um pedido de desculpas agora?
Perguntei friamente. Não espero que você me perdoe, ele disse, abaixando a cabeça. Eu só queria te dizer uma coisa. O momento em que pulei para te proteger, aquilo foi real. Não foi uma atuação. Olhei para ele em silêncio. Nos últimos 5 anos, ele continuou em voz rouca. Eu vivi uma mentira. Eu me aproximei de você por causa do plano do Sr. Freitas, pelo dinheiro. Mas então comecei a ter sentimentos reais por você. Sua doçura, sua bondade. Isso tocou meu coração, mas eu estava muito envolvido. Não consegui voltar atrás. Eu queria você, e também queria o dinheiro e o status. A ganância nublou meu julgamento. Ele olhou para mim e as lágrimas começaram a surgir em seus olhos. Hoje, quando você estava em perigo, percebi que a única coisa que eu queria proteger era você. Mas é tarde demais para tudo. Ouvi sua confissão tardia, sem qualquer emoção no coração. Amor? Talvez houvesse algum, mas a traição e o dano que ele causou haviam matado esse amor. Guarde essas palavras para o juiz, eu disse, minha voz inexpressiva. Entre nós, acabou tudo. Virei-me e saí, deixando-o sozinho com seu arrependimento e suas lágrimas tardias. No momento em que a porta da sala de primeiros socorros se fechou, a porta dos meus 5 anos de casamento também se fechou oficial e para sempre. Uma semana após o casamento tempestuoso, as coisas gradualmente começaram a se acalmar, mas o rastro de consequências ainda era enorme. O caso da Apollo Investimentos se tornou um escândalo que abalou o mundo dos negócios. O Sr. Freitas, Isabela e vários outros executivos de topo foram presos e investigados por fraude, desvio de fundos e espionagem industrial. Apesar de seu ato de me salvar, Eduardo não conseguiu escapar de seu envolvimento. Como parte essencial do plano, ele foi chamado para testemunhar e enfrentar a justiça inevitável. Eu dei entrada no divórcio, e todo o processo foi realizado rapidamente e sem disputas. Decidimos vender nossa casa, nosso único bem compartilhado de valor. Eu não queria guardar nada que me lembrasse de um passado cheio de mentiras. Depois que tudo foi resolvido, senti que precisava de um tempo para mim. Decidi fazer uma viagem sozinha para ir a um lugar distante, limpar a cabeça e começar uma nova vida. Escolhi o Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, um lugar tranquilo o suficiente para curar minhas feridas. Durante meus dias no vale, não visitei muitos lugares. Simplesmente passei meu tempo caminhando por trilhas panorâmicas, sentando-me em pequenos cafés charmosos, lendo e escrevendo. Depois de tantas tempestades, percebi que o que eu realmente precisava era de paz de espírito. Em uma tarde fresca, enquanto eu estava sentada em um café rústico de madeira com vista para um vinhedo, rabiscando ideias para um novo projeto da empresa, uma voz familiar soou ao meu lado. Ora, que mundo pequeno! Olhei para cima, surpresa. Era o policial que havia cuidado de um caso de acidente de carro menor para mim 1 ano antes. Sua aparição repentina foi um pouco desconcertante. Ele não estava mais em seu uniforme rigoroso, mas em uma confortável jaqueta caque e jeans. Ele parecia muito mais jovem e acessível. A brisa da tarde do Vale dos Vinhedos bagunçava levemente seu cabelo escuro e espesso. Oi, sorri, tentando disfarçar minha surpresa. Que coincidência te ver por aqui. Está de férias? Pode-se dizer que sim, ele respondeu. Um sorriso gentil revelou uma leve covinha. Fui transferido para cá há algumas semanas. Pode-se dizer que estou começando uma vida nova. Ele olhou para meu caderno e caneta. Você estava trabalhando. Desculpe interromper. Não, eu estava apenas terminando, eu disse, fechando rapidamente o caderno. Então ele hesitou um pouco. Você se importaria se eu me sentasse aqui por um momento? O café está muito cheio, e este é o único lugar livre. Olhei em volta e, de fato, o charmoso cafezinho estava lotado. Sim, claro. Por favor, sente-se. Ele puxou uma cadeira e sentou-se à minha frente, pedindo um café com leite quente. Houve um silêncio ligeiramente constrangedor entre nós. Eu não sabia o que dizer, e ele também parecia estar procurando um tópico adequado para a conversa. Naquele dia do casamento, ele finalmente quebrou o silêncio. Eu vi tudo. Você foi muito corajosa. Suas palavras me surpreenderam um pouco.
Pensei que ele só estivesse lá para cuidar da prisão e me surpreendeu que ele tivesse notado outras coisas. Obrigada. Felizmente já passou. Eu sou Daniel. Ele se apresentou de repente. Clara, respondi. Prazer em conhecê-lo, Daniel. Começamos a conversar. No início, era apenas uma conversa leve sobre o Vale dos Vinhedos, trabalho e hobbies pessoais. Mas gradualmente a conversa se aprofundou. Daniel me contou por que havia sido transferido. Depois de anos trabalhando no ambiente estressante de São Paulo, ele se sentiu esgotado e queria morar e trabalhar em um lugar mais tranquilo. Ele amava as montanhas, as florestas e o ar puro do vale. Eu também compartilhei minha história, não os detalhes dolorosos da traição, mas minha decisão de deixar a cidade e meu desejo de encontrar um novo equilíbrio na vida. Percebemos que tínhamos algo em comum. Ambos estávamos em uma jornada para encontrar um novo começo. Daniel era uma pessoa muito envolvente para conversar. Ele era inteligente e engraçado, mas em seus olhos havia algo quieto e profundo, típico de alguém que viveu muito. Falar com ele me fez sentir muito confortável, uma sensação que eu não experimentava há muito tempo. O céu começou a escurecer, e as luzes amarelas quentes do café se acenderam, criando uma atmosfera muito romântica. Não sei quanto tempo ficamos conversando. Está ficando tarde, Daniel disse, olhando para o relógio. Eu tenho que voltar para a delegacia. Foi um prazer conversar com você, Clara. Para mim também. Sorri. Neste fim de semana. Ele hesitou novamente. Estou planejando uma trilha nas colinas e estava me perguntando se, caso não esteja ocupada, gostaria de vir? Seu convite fez meu coração disparar. Trilha? Eu nunca fiz de verdade. Mais um motivo para você tentar. Ele sorriu. O ar lá é incrível. Ajuda a liberar todo o estresse. Pensei por um momento e depois assenti. Sim, eu adoraria. Depois daquele encontro casual, Daniel e eu tivemos nosso primeiro encontro. Fizemos trilhas nas montanhas juntos, caminhamos por vastas florestas de pinheiros e descobrimos pequenos restaurantes escondidos nas vielas de Bento Gonçalves. Com Daniel ao meu lado, eu não era mais a mulher que tinha que ser forte, aquela que tinha que desconfiar de todos. Ele me deu uma estranha sensação de segurança e paz. Ele não perguntou sobre meu passado, nem me fez reviver memórias dolorosas. Apenas permaneceu ao meu lado em silêncio, compartilhando as pequenas alegrias da vida comigo. Os sentimentos entre nós cresceram natural e suavemente, como a névoa da manhã no Vale dos Vinhedos. Em uma noite, enquanto estávamos sentados à beira do Lago Beressa, observando a água tranquila refletir o luar, Daniel subitamente pegou minha mão. Clara! Sua voz era profunda e calorosa. Eu sei que você passou por muita coisa. Eu não quero remexer em feridas antigas. Só quero dizer que, se você me permitir, eu gostaria de ser a pessoa que escreve um novo capítulo da sua vida com você. Um capítulo cheio de alegria e felicidade. Olhei em seus olhos sinceros e meu coração se comoveu. As lágrimas vieram novamente, mas desta vez eram lágrimas de felicidade. Não disse nada, apenas assenti e apertei sua mão quente com força. 2 anos depois... Mamãe, se apressa! Papai e tio Lucas estão esperando lá fora. A voz alegre da minha filhinha, Mila, soou da porta. Eu sorri e ajeitei o laço no cabelo dela. Mamãe já vai, minha princesa. Olhei para mim mesma no espelho. Vi a imagem de uma mulher radiante de felicidade. Hoje era um dia especial. Era meu primeiro aniversário de casamento com Daniel. E também o dia em que a família inteira iria para São Paulo para a inauguração de uma nova filial do Grupo Albuquerque. Minha vida tinha mudado completamente após aquela fatídica viagem ao Vale dos Vinhedos. Encontrei o verdadeiro amor e a felicidade da minha vida. Daniel, depois que estávamos namorando há um tempo, decidiu solicitar transferência de volta para São Paulo para ficar ao meu lado. Ele disse que onde quer que eu estivesse, ali seria a sua paz. Tivemos um casamento pequeno e caloroso na praia, apenas com nossos entes queridos. Meu irmão Lucas também encontrou sua própria felicidade depois de todas as tempestades. Ele se apaixonou por uma professora gentil e recentemente tiveram seu primeiro filho, um menino saudável. O Grupo Albuquerque, sob a liderança de Lucas e com meu apoio,
cresceu espetacularmente, tornando-se uma das empresas líderes em seu setor. Enquanto o carro percorria a rodovia familiar, Mila estava sentada no meu colo, tagarelando e apontando para tudo o que via pela janela. Daniel, no banco do motorista, virava-se de vez em quando para olhar para mim e nossa filha com um olhar cheio de amor. Quando o carro passou por um grande presídio, de repente fiquei em silêncio. Eu sabia que lá dentro havia pessoas pagando por seus erros. Ouvi dizer que Eduardo receberia uma redução de pena em breve por sua boa conduta. Também ouvi dizer que Isabela havia sofrido um verdadeiro colapso mental e fora transferida para um hospital psiquiátrico para tratamento, e o Sr. Freitas, velho e doente, finalmente desabou atrás das grades. Eu não os odiava mais. Meu coração estava agora cheio de paz. Todo o ódio ficou para trás, e o amor e o perdão haviam tomado seu lugar. A festa de inauguração foi um grande sucesso. Em meio à atmosfera agitada, recebi um lindo buquê de rosas brancas sem nome do remetente. Dentro havia um pequeno cartão com uma caligrafia trêmula, típica de uma pessoa idosa. Parabéns, que você seja muito feliz. Eu sabia de quem era. Provavelmente alguém em algum lugar estava me observando e sinceramente me desejando o melhor. Naquela noite, após a festa, quando Mila já estava dormindo profundamente, Daniel e eu estávamos na sacada do hotel, olhando as luzes brilhantes da noite de São Paulo. Ele me abraçou por trás e descansou o queixo no meu ombro. Obrigado, ele sussurrou, por ter entrado na minha vida, por ter tornado meus dias significativos. Eu sorri, me virei e encostei a cabeça em seu peito firme. Eu que devo agradecer mais. Obrigada por curar todas as feridas dentro de mim. Nos abraçamos em silêncio, sentindo plenamente a felicidade do presente. A vida é realmente como uma longa jornada com inúmeras bifurcações imprevisíveis. Houve momentos em que pensei ter caído no abismo do desespero, mas foi no lugar mais escuro que encontrei a luz da minha vida. Um novo começo, uma nova felicidade. Tudo estava aqui em meus braços. Após a viagem a São Paulo, voltamos à nossa rotina tranquila. Nossa pequena casa estava novamente cheia de risadas de Mila e do calor da família. Meu irmão Lucas também vinha sempre nos fins de semana com a esposa e o filho. Vendo minha filha e meu sobrinho brincarem juntos, senti que meu coração estava completamente curado. O passado parecia muito distante, apenas uma velha história da qual eu me lembrava de vez em quando. As rosas brancas anônimas e o cartão do dia da inauguração, eu simplesmente considerei como um pedido de desculpas tardio de algum parente de Eduardo. Não queria pensar nisso ou dar mais importância. Coloquei o cartão em um canto de uma gaveta e o tranquei, como se estivesse fechando um velho capítulo da minha vida. Mas a vida nem sempre é calma como um lago. As primeiras ondulações começaram a se formar de maneira tão sutil que, a princípio, pensei que era apenas minha hipersensibilidade devido a tudo o que havia passado. Às vezes, enquanto dirigia pela rua, tinha a sensação de que um sedã preto familiar estava me seguindo. Mas quando olhava mais de perto no retrovisor, o carro desaparecia no trânsito. Certa vez, enquanto brincava com Mila em um parque perto de casa, senti um olhar fixo em mim e em minha filha vindo de um banco distante. Era uma mulher de meia idade vestida de maneira muito elegante, com um chapéu de aba larga e óculos escuros que cobriam parte do rosto. Quando olhei para ela novamente, ela imediatamente virou a cabeça e saiu apressadamente do parque. Quando contei isso a Daniel, ele apenas riu e me abraçou. Você está pensando demais de novo. Você é uma executiva bonita e bem-sucedida agora. É normal que algum admirador olhe para você. Mas eu sabia que meu marido estava dizendo isso para me tranquilizar. Seus instintos policiais também o mantinham em alerta silenciosamente. Vou checar as câmeras de segurança ao redor da casa. Nunca é demais ser cauteloso. Ele acrescentou. Esse incidente também logo foi esquecido. Até o segundo aniversário de Mila. A festa foi íntima em casa, apenas com a família de Lucas, nós e alguns amigos próximos. Enquanto todos cantavam alegremente parabéns, a campainha tocou de repente. Daniel foi abrir e voltou com uma caixa de presente lindamente embrulhada na mão, mas sua expressão estava um pouco estranha.
A caixa estava embrulhada em papel de presente de alta qualidade, amarrada com uma fita de seda rosa muito elaborada. Claramente, o remetente teve muito cuidado. Será que é de algum parceiro de negócios que te admira? Lucas arriscou. Eu também pensei assim. Era provavelmente um presente de negócios. Abri a caixa cuidadosamente sob o olhar curioso de todos. Dentro, sobre um forro de veludo macio, havia uma pequena e linda pulseira de ouro branco, exquisitely trabalhada. O pingente da pulseira era uma flor de lótus finamente esculpida, com um pequeno diamante no centro que brilhava sob a luz. Era um presente muito valioso, mas o que me fez congelar não foi seu valor, mas o pequeno cartão que o acompanhava. A caligrafia no cartão era suave, elegante e muito familiar. Abri o cartão com as mãos trêmulas e dentro havia uma única linha curta. Feliz aniversário para a nossa pequena. De sua avó. Nossa pequena. De sua avó. A palavra avó foi como um raio que atingiu minha mente. Quem? Quem era a avó? Minha mãe havia falecido. Minha sogra, a mãe de Daniel, mora no interior e não escreve com uma caligrafia tão refinada. E certamente não minha ex-sogra trêmula. Peguei o cartão e o comparei com a caligrafia do cartão das rosas brancas que recebi na inauguração. Eram idênticos. Era a mesma pessoa. Uma pessoa que se autodenominava avó da minha filha. Clara, o que houve? Você está pálida como um lençol. Daniel disse, sacudindo meu ombro com preocupação. Não respondi, apenas mostrei-lhe o cartão. Daniel leu o cartão e então franziu suas sobrancelhas bonitas. Ele pegou a pulseira e a examinou cuidadosamente. Isso é muito estranho, ele disse. Quem é essa pessoa? Como ela sabe o aniversário da Mila e envia um presente tão caro? Desabei em uma cadeira. Minha mente em um turbilhão. Imagens dispersas vieram subitamente à minha cabeça. O sedã preto que me seguia, a mulher misteriosa no parque, as rosas brancas anônimas, e agora, uma pulseira de ouro branco com um bilhete dizendo de sua avó. Tudo isso não era coincidência. Alguém, uma mulher, estava observando silenciosamente minha vida e a da minha filha. Ela sabia muito sobre nós. Era muito rica e se autodenominava avó de Mila. Mas como era possível? Minha mãe havia morrido anos atrás em um terrível acidente de carro. Eu mesma vi a foto do funeral e, junto com Lucas, fizemos o enterro dela. Não podia haver engano. Então, quem era essa mulher? Uma parente distante que eu não conhecia ou um segredo muito mais terrível do qual eu não tinha ideia? Olhei para minha filhinha. Mila ainda ria e tagarelava inocentemente, completamente alheia à tempestade que se formava silenciosamente ao seu redor. Senti um nó na garganta. Eu não permitiria que ninguém fizesse mal à minha filha. Eu tinha que descobrir a verdade. Quem quer que fosse essa mulher misteriosa, qualquer que fosse o seu propósito, eu tinha que encontrá-la. A vida tranquila que eu havia me esforçado tanto para conquistar parecia estar enfrentando uma nova tempestade novamente. Uma tempestade que soprava do passado que eu pensava conhecer tão bem. O misterioso presente de aniversário estilhaçou completamente a atmosfera alegre da festa. Depois que todos os convidados foram embora, só restamos nós e a família de Lucas em casa. Meu irmão examinou a pulseira, o rosto tão sério quanto o meu. Isso não é um assunto simples, ele disse em voz baixa. Uma pulseira de bebê feita sob medida como esta, ouro branco com um diamante, deve custar dezenas de milhares de reais. Essa pessoa não é um indivíduo comum. Minha cunhada, uma mulher sensata e delicada, também se manifestou. Não poderia ser alguém da família do seu ex-marido, Clara? Talvez eles estejam tentando se aproximar da criança dessa forma. Impossível. Eu balancei a cabeça com firmeza. Eles não têm motivo. E mais importante, esta caligrafia não é deles. Daniel permaneceu em silêncio por um tempo, pensativo, e finalmente falou com a seriedade de um policial. A primeira coisa que precisamos fazer é rastrear a origem deste presente. Vou levar a caixa e a embalagem para o laboratório forense. Podemos encontrar impressões digitais ou outras pistas.
E vou revisar todas as câmeras de segurança nas ruas próximas à nossa casa hoje para rastrear o veículo do entregador. Lucas assentiu em concordância. Certo. Eu também usarei meus contatos para perguntar aos grandes joalheiros se alguém reconhece este design de pulseira. O design de Lotus é bem único. É provável que seja uma encomenda personalizada. Nossa conversa chegou a um beco sem saída. Embora considerássemos várias hipóteses, nenhuma conseguia explicar o aparecimento dessa pessoa que se autodenominava avó. Naquela noite, eu não consegui pregar o olho. Abracei minha filhinha, observando seu rosto adormecido. Um medo invisível me envolvia. Quem era essa mulher? O que ela queria com minha filha? Ela tinha más intenções? Os dias seguintes se passaram em estado de ansiedade e preocupação. Daniel e Lucas fizeram tudo o que podiam para investigar, mas todas as pistas pareciam dar em nada. O serviço de entrega era uma pequena empresa, e o remetente havia pago em dinheiro e usado um nome falso. As câmeras de segurança mostraram apenas um entregador comum, nada de especial. Nenhum joalheiro reconheceu o design da pulseira. A mulher misteriosa parecia ter calculado tudo meticulosamente, não deixando rastros. Vendo que a investigação estava parada, senti-me ainda mais ansiosa. Decidi que não podia simplesmente esperar passivamente. Eu tinha que encontrar as respostas por mim mesma. Decidi começar pelo meu passado, com o que eu sabia sobre minha mãe. Tirei alguns dias de folga do trabalho, deixei Mila com minha sogra e voltei sozinha para a antiga casa dos meus pais, na cidade onde meu irmão e eu crescemos. Eu não voltava há muito tempo. A casa ainda era a mesma, coberta pela poeira do tempo, mas cada canto evocava lembranças calorosas da minha mãe. Comecei a limpar o sótão, onde minha mãe guardava objetos antigos e lembranças de família. Esperava encontrar entre aqueles objetos aparentemente insignificantes alguma pista sobre a mulher misteriosa, algum segredo que minha mãe nunca nos contou. Folheei os álbuns de fotos antigas um por um, fotos em preto e branco, fotos coloridas desbotadas. Minha mãe linda e radiante em sua juventude, meus pais felizes no dia do casamento, e fotos de Lucas e eu, crianças, sorrindo inocentemente nos braços dos nossos pais. Olhei-as repetidamente, mas não vi nenhuma mulher que parecesse luxuosa e desconhecida. No momento em que estava prestes a desistir, minha mão esbarrou em uma pequena caixa de madeira escondida no fundo de um baú antigo. A caixa estava trancada com um pequeno cadeado enferrujado. Depois de lutar um pouco, consegui abri-la. Dentro, não havia joias ou dinheiro, mas uma pilha de cartas amareladas cuidadosamente amarradas com uma fita roxa. Peguei a pilha de cartas com as mãos trêmulas. A caligrafia não era da minha mãe, nem do meu pai. Era a caligrafia de uma mulher suave e elegante, idêntica à do cartão de aniversário de Mila. Senti meu coração parar. Abri rapidamente a primeira carta. Minha querida irmã, Catarina. 1 ano se passou desde aquele dia fatídico. Ainda não consigo esquecer como você me salvou daquele carro prestes a explodir. Não sei como poderei um dia retribuir este favor. Estou enviando um pequeno presente. Por favor, aceite. Sei que você recusará, mas, por favor, não o faça. Considere-o um pequeno agrado meu para os 2 filhos que você tem em casa. Preciso partir agora. Não posso ficar neste lugar que tirou tudo de mim. Talvez um dia, quando tudo se acalmar, nos encontremos novamente. Com todo o meu amor, Adriana. Releí a carta várias vezes, minha mente em turbilhão. Irmã Catarina, essa era sem dúvida minha mãe. Um acidente de carro, uma salvadora. Minha mãe nunca nos contou essa história. E Adriana? Quem era essa mulher? Por que ela escrevia para minha mãe? Li rapidamente as cartas seguintes. Eram cartas enviadas do exterior, da França e da Suíça. Adriana contava à minha mãe sobre sua nova vida, sua solidão, o tormento de ter tido que deixar sua casa. Ela sempre perguntava sobre Lucas e eu, e sempre nos enviava presentes caros, presentes que minha mãe provavelmente nunca nos contou que tínhamos. A última carta era datada de cerca de 5 anos atrás, e a caligrafia estava um pouco mais trêmula. Irmã Catarina, creio que meu tempo é curto.
Esta doença me atormenta há muito tempo. Meu único arrependimento é que nunca voltei para cuidar dos meus 2 filhos. Sei que não mereço. Eu os abandonei. Mas por favor, irmã, ame-os por mim. Diga-lhes que, onde quer que eu esteja, a mãe deles estará sempre zelando e os amando. Estou lhe enviando esta chave. É a chave de um cofre pessoal em um banco suíço. Dentro está toda a fortuna que amassei. Por favor, entregue-a aos meus filhos quando eles forem mais velhos. Considere-o o último ressarcimento de uma mãe pecadora. Adeus, minha irmã, minha amiga e minha salvadora, Adriana. A carta caiu das minhas mãos. Meu corpo inteiro tremia. Filhos, mãe, toda a verdade, uma verdade incrível, se revelava lentamente diante dos meus olhos. Essa mulher, Adriana, era... Não podia ser. Minha mãe era Catarina Albuquerque e ela estava morta. Tinha que haver um engano. Mas essa pilha de cartas, esta chave e a caligrafia familiar. Fiquei sentada, atordoada, no meio do sótão empoeirado. Minha mente cheia de confusão. O passado que eu conhecia, a identidade em que eu acreditava, tudo de repente parecia embaçado e estranho. Um enorme segredo de família, um segredo enterrado há mais de 20 anos, estava prestes a ser desvendado, e estava diretamente relacionado a mim. Naquela noite, não consegui dormir um minuto. A pilha de cartas de Adriana e a pequena chave jaziam silenciosamente na mesa, mas minha mente era um turbilhão. Sua mãe, 2 filhos. Essas frases se repetiam incessantemente, apunhalando fundo meu coração. Tentei afastar a ideia maluca de que Lucas e eu não éramos filhos biológicos da mulher que sempre chamamos de mãe. Mas tudo se encaixava de uma maneira aterrorizante. A caligrafia, os presentes caros e o termo avó para Mila. Na manhã seguinte, não pude esperar mais. Eu tinha que encontrar Lucas. Ele também tinha que saber. Ele era meu irmão, minha única família. Ele tinha o direito de saber a verdade sobre nossas raízes. Dirigi apressadamente de volta para a cidade. Fui direto para o escritório do meu irmão. Ao ver meu olhar abatido e olhos fundos, ele me perguntou com preocupação. Não disse nada. Apenas fechei silenciosamente a porta do escritório e coloquei a pilha de cartas e a chave sobre a mesa dele. Leia, eu disse em voz rouca. Lucas, surpreso, pegou a primeira carta. Enquanto lia, sua expressão mudou de surpresa para espanto e choque. Ele leu cada carta e a mão que segurava o papel começou a tremer. Quando terminou a última carta, desabou na cadeira, olhando para o vazio com os olhos perdidos. Não pode ser, ele murmurou, balançando a cabeça repetidamente. Nossa mãe é Catarina. Quem é essa Adriana? Eu também pensava assim, eu disse amargamente. Mas, irmão, olhe esta caligrafia. É idêntica à do cartão de aniversário de Mila. Eu lhe mostrei a foto do cartão que eu havia tirado com meu celular. Lucas encarou as 2 caligrafias. O último resquício de dúvida em seus olhos desapareceu. Ele cobriu o rosto com as mãos e seus ombros largos tremeram. Pela primeira vez na vida, vi meu irmão, sempre forte e firme, tão frágil e desamparado. Sentamos em silêncio por um longo tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos confusos. O passado que conhecíamos, a mãe que amávamos, tudo de repente se tornou um grande ponto de interrogação. Então, mamãe Catarina, Lucas levantou a cabeça, a voz baixa. Não era nossa mãe biológica. Ela nos criou. Ela nos amou. Por que ela escondeu isso de nós? Eu não sei. Eu balancei a cabeça. Mas acho que ela tinha seus motivos. Mamãe Adriana disse que teve que ir embora, que não podia ficar. Algo terrível deve ter acontecido. Um acidente de carro. Essa pista voltou à minha mente. Mamãe Adriana disse que mamãe Catarina a salvou. Sim, o segredo deve estar naquele acidente de carro, Lucas. Olhei meu irmão diretamente nos olhos. Temos que descobrir a verdade. Não apenas por nós, mas por nossas 2 mães. Lucas assentiu, seu olhar se tornando muito mais determinado. Você está certa. Temos que descobrir o que exatamente aconteceu há 25 anos. Nossa investigação começou com as pistas vagas das cartas. O acidente de carro, a data e o nome,
Adriana. Graças à posição social de Lucas e aos contatos policiais de Daniel, não foi muito difícil reabrir os arquivos antigos do caso, cobertos pela poeira do tempo. Poucos dias depois, conseguimos o relatório do acidente. Foi uma colisão terrível na região da Serra Gaúcha. Um carro de luxo perdeu o controle e despencou de um penhasco, explodindo. De acordo com o relatório, 4 pessoas estavam no carro. O CEO do grupo Joias Rivelli e sua esposa, e o motorista e sua esposa. Concluiu-se que todos os 4 haviam morrido. Joias Rivelli. Aquele nome nos atordoou. A mim e a Lucas. Era um império que antes dominava a indústria joalheira brasileira, mas misteriosamente faliu pouco depois da morte de seu CEO. Espere um minuto, disse Lucas. Rivelli. Eu me lembro. Nosso pai trabalhou na Rivelli antes de fundar o Grupo Albuquerque. Ele era o diretor financeiro lá. Outra coincidência. Tudo parecia estar conectado, mas o relatório diz que todos os 4 morreram. Então quem é mamãe Adriana? E por que ela disse que mamãe Catarina a salvou? Perguntei intrigada. Essa é a chave. Interveio Daniel, que estava sentado conosco. Ele apontou para uma parte do relatório de autópsia. Dos 4 corpos encontrados, um estava tão carbonizado que era irreconhecível. Com base em alguns fragmentos ósseos, só puderam confirmar que era uma mulher, e as pessoas presumiram que fosse a esposa do CEO da Rivelli, a senhora Adriana. Isso significa... Eu prendi a respiração. Que é muito provável que aquela mulher não fosse a senhora Adriana. Daniel concluiu. A senhora Adriana sobreviveu ao acidente, e é possível que a pessoa que a salvou tenha sido nossa mãe, Catarina. Mas, por algum motivo, ela escolheu se tornar uma pessoa morta aos olhos de todos e viver outra vida no exterior. Mas por quê? Por que uma mulher com status, dinheiro e tudo mais abandonaria tudo, até mesmo seus 2 filhos? Lucas ponderou. Este acidente foi realmente um acidente ou foi um assassinato? A pergunta do meu irmão silenciou a sala. Se foi assassinato, quem era o mandante? E por que mamãe Adriana teve que fugir? Nesse momento, o telefone de Daniel tocou. Era um antigo colega de São Paulo. Ele saiu para atender e voltou com uma expressão muito séria. Nova informação, ele disse. Pedi que verificassem a lista dos principais executivos da Joias Rivelli daquela época. Adivinhem quem foi nomeado CEO interino logo após a morte do CEO Rivelli e de sua esposa. Quem? Lucas e eu perguntamos em uníssono. Foi ele. A voz de Daniel ficou firme. O CEO da Apollo Investimentos, o Sr. Freitas. Aquele nome apareceu mais uma vez. O velho inimigo de nossa família. O homem que levou nosso pai à morte. Uma onda de náusea e raiva subiu pela minha garganta. Isso não pode ser uma coincidência. Lucas bateu na mesa. Freitas, nosso pai, Joias Rivelli e aquele acidente de carro. Tem que haver uma conexão. Uma imagem sombria e terrível começava a tomar forma. Uma conspiração oculta por 25 anos. Um crime que não só ceifou várias vidas, mas também estraçalhou uma família. E agora, por acaso, parecemos estar nos aproximando do coração desse segredo. A busca por nossas raízes havia se transformado inesperadamente na busca pela verdade de um caso de assassinato em série. E o suspeito mais provável era o arqui-inimigo de nossa família. O nome Sr. Freitas era como a chave que abriu uma porta escura para os terríveis segredos do passado. Todos os eventos agora se juntavam em uma hipótese aterrorizante. O Sr. Freitas não só levou nosso pai à morte para tomar conta do Grupo Albuquerque, mas era muito provável que, 25 anos antes, ele estivesse por trás daquele terrível acidente para devorar todo o Grupo Joias Rivelli. Se isso for verdade, Lucas cerrou os dentes. Ele não é humano. É um demônio. Mas tudo isso é apenas conjectura por enquanto, disse Daniel, tentando manter a calma de um profissional da lei. Não temos provas concretas para acusá-lo. O caso é muito antigo e quase todos os rastros provavelmente foram apagados. E mamãe Adriana? Eu intervi. Se ela estiver viva, ela é a testemunha mais importante. Ela saberá exatamente o que aconteceu. Mas por que ela fugiu? Por que ela não se apresentou para denunciar? Ela provavelmente estava com medo,
Lucas respondeu. O inimigo era muito poderoso. Ela tinha que se preocupar não apenas com ela, mas também com seus 2 filhos. Talvez se tornar uma pessoa morta fosse a única maneira de nos proteger. Senti um nó na garganta. A partida da minha mãe biológica não foi um abandono, mas um sacrifício silencioso. Ela teve que abrir mão de tudo pela segurança de seus 2 filhos. Viver na solidão e tormento em um país estrangeiro. E nossa mãe, Catarina, que nos criou, também fez parte desse sacrifício. Ela viveu sua vida inteira com esse segredo trancado no coração. O que fazemos agora? Perguntei, olhando alternadamente para Daniel e Lucas. Vamos para a Suíça procurar mamãe Adriana? Sugeri. Não. Daniel e Lucas se opuseram, quase em uníssono. É muito perigoso, Daniel explicou. O Sr. Freitas é uma raposa velha e astuta. Sua rede de informações está por toda parte. Se ele descobrir que estamos investigando, não hesitará em usar qualquer meio para nos silenciar, assim como fez com seu pai. Além disso, não temos certeza se mamãe Adriana quer nos ver. A última carta foi escrita há 5 anos, e ninguém sabe em que situação ela se encontra agora. Daniel está certo, Lucas continuou. O que precisamos fazer agora é procurar evidências aqui primeiro. A chave do cofre é a pista mais importante. É muito provável que a fortuna que mamãe Adriana deixou não contenha apenas dinheiro, mas também algo que possa expor os crimes do Sr. Freitas. Mas isso é um banco suíço, eu disse preocupada. Suas leis de sigilo bancário são as mais rígidas do mundo. Mesmo que tenhamos a chave, não creio que eu possa simplesmente ir e abri-lo sozinha. Deixe comigo, Lucas disse com um olhar determinado. Tenho um amigo advogado que é especialista em direito internacional. Pedirei a ele que encontre uma solução. Pode levar tempo, mas não é impossível. Enquanto Lucas lidava com a questão da Suíça, Daniel e eu decidimos começar por outro ângulo, procurando ex-testemunhas que trabalharam na Joias Rivelli na época do acidente. 25 anos é muito tempo, mas certamente ainda havia pessoas que sabiam o que aconteceu. Pessoas que tiveram que se calar devido à opressão, suborno ou ameaças do Sr. Freitas. Nossa busca foi muito difícil. Muitas pessoas haviam se mudado. Muitas haviam falecido. Aqueles que restavam, ao mencionarmos os nomes Rivelli, Joias e Sr. Freitas, todos balançavam a cabeça com medo e se recusavam a falar. O poder e a crueldade do Sr. Freitas haviam lançado uma sombra tão grande que os oprimiu por décadas. Após vários dias de busca desesperada, finalmente tivemos um golpe de sorte. Encontramos o Sr. Paulo, o ex-motorista aposentado da família do CEO da Rivelli. Ele era agora um senhor idoso e frágil, morando sozinho em uma pequena casa na periferia. Quando chegamos, ele estava sentado em sua varanda, olhando para o vazio com olhos tristes. No início, ele também se recusou a falar, mas quando lhe mostrei a foto de mamãe Adriana e lhe contei minha identidade, seus olhos velhos se encheram de lágrimas. Menina, você é a senhorita Clara? Ele perguntou com a voz trêmula. Quando eu assenti, o Sr. Paulo começou a chorar. Meu Deus, vocês estão vivos. Eu pensei que toda a família do CEO. Ele nos convidou para entrar em sua casa. Depois de se acalmar, ele começou a contar a história de 25 anos atrás, uma história que ele guardava no coração como um pesadelo. No dia do acidente, o Sr. Paulo disse com a voz embargada, eu deveria dirigir aquele carro, mas naquela manhã, o então vice-presidente, Sr. Freitas, de repente me enviou para outro estado a trabalho. Ele disse que era urgente e mandou outro motorista no meu lugar. Era um garoto novo que tinha acabado de começar. Eu não o conhecia bem. Quando ouvi a notícia do acidente, senti que algo estava errado. Ele continuou. Aquele carro era do CEO. Eu o revisava todos os dias. Era impossível os freios falharem. Tentei dizer à polícia, mas ninguém acreditou em mim. Disseram que eu estava delirando de tristeza. E poucos dias depois, o Sr. Freitas mandou alguém me dar uma grande soma de dinheiro e ameaçou que, se eu continuasse falando, minha família não estaria segura. Por medo dos meus filhos, o senhor. Paulo abaixou a cabeça, a voz cheia de arrependimento. Tive que me calar. Peguei o dinheiro e larguei o emprego.
Por esses 25 anos, não dormi uma única noite em paz. Remorso e culpa me atormentavam constantemente. O testemunho do Sr. Paulo era a prova viva de que o acidente não foi uma coincidência, mas uma conspiração meticulosamente planejada. O Sr. Freitas, o Sr. Paulo acrescentou, não era apenas cruel, mas também muito desconfiado. Ele sempre teve um pequeno gravador instalado no escritório do CEO para monitorar todas as suas conversas. Certa vez, eu o vi acidentalmente trocando secretamente as baterias. Um insight me atingiu. Um gravador. Se ainda estivesse lá, era muito provável que tivesse gravado conversas importantes, evidências que poderiam expor os crimes do Sr. Freitas. Mas onde ficava aquele escritório? A Joias Rivelli não existe mais. Sua antiga sede deve estar agora nas mãos de outra empresa. Quando nos sentíamos perdidos, o Sr. Paulo forneceu outra informação valiosa. Após a morte do CEO, o Sr. Freitas lacrou todo o seu antigo escritório. Ele disse que era para preservar suas lembranças, mas eu sei que ele estava com medo. Medo de que alguém encontrasse algo lá dentro. Aquele cômodo ainda está intacto no último andar do antigo edifício Rivelli. Todas as pistas pareciam convergir para um ponto. Um cômodo lacrado por 25 anos que poderia conter a caixa preta de todo o caso. Mas como poderíamos entrar em um lugar tão fortemente vigiado que pertencia a outro grupo? O antigo edifício Rivelli agora se chamava Torre Apollo, erguendo-se no centro da cidade como uma fortaleza inexpugnável. Infiltrar-se, especialmente no cômodo lacrado no último andar, era uma missão quase impossível para pessoas comuns como nós. Isso não pode ser feito por canais normais, Daniel disse depois de dar a volta no edifício. O sistema de segurança aqui é de última geração. Há câmeras de vigilância por toda parte e guardas patrulhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. As portas de acesso em cada andar usam cartões magnéticos. É impossível entrar pela porta da frente. Enquanto quebrávamos a cabeça, finalmente recebemos uma ligação de Lucas, que estava em silêncio há vários dias, com notícias importantes. Falei com meu amigo advogado. Ele diz que, como filhos biológicos, temos total direito de solicitar informações sobre o cofre de nossa mãe no banco suíço. Mas o processo é muito complicado e levará pelo menos alguns meses. Mas ele descobriu algo interessante. Há 5 anos, bem na época em que mamãe Adriana enviou a última carta, alguém mais tentou acessar aquele cofre, mas falhou por falta de documentos de identidade. Quem? Perguntei ansiosamente. Foi o pessoal do Sr. Freitas. Um calafrio percorreu minha espinha. Ele também sabia da existência daquele cofre. Ele o procurava há anos. Isso nos confirmou ainda mais que dentro havia algo que o ameaçava. E também significava que não tínhamos muito tempo. Se o Sr. Freitas descobrisse que estávamos investigando, ele não hesitaria em agir primeiro. A urgência da situação nos forçou a tomar uma decisão ousada. Se não podemos entrar pela porta da frente, eu disse, olhando para Daniel e Lucas, entraremos por outro caminho. A Torre Apollo e a nossa Torre Albuquerque ficam bem ao lado uma da outra. A altura dos telhados de ambos os edifícios é quase a mesma. Não me diga. Lucas olhou para mim espantado. Não, Clara, é muito perigoso. É o único jeito. Eu disse com firmeza. Não temos mais tempo. Você pode desativar o sistema de segurança da Torre Albuquerque. Daniel tem a tecnologia e a experiência como policial. E eu tenho que entrar lá. Aquele cômodo está relacionado ao meu passado. Após uma longa discussão, os dois tiveram que concordar relutantemente. O plano foi traçado com grande detalhe e cautela. O horário da ação foi marcado para as 2 da manhã, quando a atividade em ambos os edifícios cessa completamente. Naquela noite, a cidade dormia. Restavam apenas as luzes fracas dos postes. Quando eu estava no telhado da Torre Albuquerque com Daniel, meu coração batia como um tambor. O vento naquela altura chicoteava meus cabelos com força. Dali, o telhado da Torre Apollo parecia estar a apenas cerca de 5 metros. Não era uma grande distância, mas era um abismo entre a vida e a morte. Daniel preparou cuidadosamente o equipamento. Ele era um especialista nisso. Ele usou uma pistola especial para lançar um cabo de alta resistência na grade do prédio em frente.
O cabo estava firmemente ancorado nas duas extremidades. Eu vou primeiro, Daniel disse com uma voz profunda e tranquilizadora. Quando eu atravessar e proteger a área, você desliza pela corda. Não tenha medo. Eu vou te segurar firme. Eu assenti. Minhas palmas já estavam úmidas de suor. Prendi a respiração enquanto observava Daniel se pendurar com destreza na corda e atravessar o vazio escuro. Poucos minutos depois, ele chegou em segurança do outro lado e sinalizou que era minha vez. Respirei fundo e me agarrei firmemente à corda fria. Meu corpo inteiro estava suspenso no céu noturno. Abaixo, a luz da cidade parecia distante, e um pequeno erro poderia me fazer cair. Mas a lembrança da minha mãe, da verdade que me esperava do outro lado, me deu força. Quando meus pés tocaram a grade da Torre Apolo, Daniel correu para me ajudar. Você conseguiu. Ele sussurrou com orgulho. Desativamos rapidamente as câmeras do telhado e encontramos o caminho para as escadas de emergência. O escritório lacrado ficava exatamente no andar de baixo. A fechadura antiga não foi problema para Daniel. A porta pesada rangeu ao se abrir, revelando um espaço que estava mergulhado na escuridão e na poeira por 25 anos. Acendemos uma pequena lanterna e a luz fraca varreu o cômodo. Tudo estava como o Sr. Paulo havia descrito. A mesa, a estante de livros, o conjunto de sofás, todos cobertos por uma espessa camada de poeira. O ar viciado cheirava a tempo. De acordo com o Sr. Paulo, o gravador estava escondido atrás de uma grande pintura a óleo na parede. Daniel retirou a pintura com cuidado. Pois é, um velho gravador de cassetes estava habilmente instalado em um pequeno recesso na parede. Será que ainda funciona? Perguntei preocupada. É difícil dizer, Daniel respondeu. Mas vamos levá-lo de qualquer maneira. Enquanto Daniel desmontava o dispositivo, comecei a procurar mais. Intuitivamente, eu senti que deveria haver algo mais naquele cômodo. A luz da minha lanterna varreu a estante de livros. Centenas de livros antigos encadernados em couro, a maioria sobre gestão e direito. De repente, lembrei-me de um hábito do meu pai. Como diretor financeiro, ele também sempre carregava um pequeno caderno onde anotava as coisas mais importantes, os segredos que não queria que ninguém soubesse. Será que o CEO Rivelli teria um hábito semelhante? Comecei a puxar os livros um por um, folheando as páginas rapidamente. E quando peguei um livro grosso de direito intitulado Justiça e Verdade, notei que ele estava estranhamente pesado. Ao abri-lo, senti meu coração parar. O interior do livro estava oco, deixando um espaço apenas para um pequeno caderno encadernado em couro preto. Peguei-o com as mãos trêmulas. É isso, tem que ser isso. Nesse momento, ouvimos passos e um fraco murmúrio de vozes vindos do corredor. Verifique a área do telhado com atenção. Acho que vi uma sombra suspeita. Senti meu coração cair no estômago. Tínhamos sido descobertos. Os seguranças do edifício estavam em patrulha. O caminho de volta estava bloqueado. Estávamos presos neste cômodo secreto. Os passos no corredor se aproximaram. A luz da lanterna da equipe de segurança vazou pela fresta debaixo da porta, criando sombras fantasmagóricas no cômodo empoeirado. Senti um nó no peito e um suor frio escorreu pelas minhas costas. Se fôssemos pegos aqui com essa evidência em mãos, todo o nosso plano estaria arruinado. Seríamos acusados de invasão e o caderno e o gravador jamais veriam a luz do dia. Daniel fez um sinal para que eu ficasse em silêncio. Ele apagou rapidamente a lanterna e me puxou para trás de um enorme armário de arquivos antigo. Prendemos a respiração, tentando não fazer o menor ruído. Ouvimos o tilintar de uma chave na fechadura. Meu coração estava prestes a explodir. Eles estavam entrando. Este cômodo está lacrado há muito tempo. Quem viria aqui? Disse uma voz. Melhor prevenir do que remediar, respondeu outra. Ultimamente, o chefe tem nos mandado ficar de olho nesta área. O chefe tinha que ser alguém do círculo do Sr. Freitas. Apesar de tantos anos, ele ainda estava vigiando este lugar. Isso confirmou ainda mais que ele sabia muito bem o que estava escondido aqui. A fechadura clicou e a porta rangeu ao se abrir. Um feixe ofuscante de luz de lanterna varreu o cômodo. Daniel e eu quase paramos de respirar, pressionados contra o armário de arquivos frio.
Felizmente, o armário era muito grande e estávamos escondidos no canto mais profundo. Viu? Nada, só poeira e teias de aranha. A primeira voz disse novamente. Vamos verificar outros lugares. Eles ficaram na porta por mais alguns segundos. A luz varreu o cômodo novamente e então a porta bateu. Ouvimos a fechadura clicar novamente e os passos se afastaram. Estávamos salvos, pelo menos por enquanto. Soltei um suspiro de alívio, sentindo minhas forças falharem. Daniel fez um sinal para que eu esperasse um pouco mais. Cerca de 10 minutos depois, quando tivemos certeza de que a equipe de segurança havia seguido em frente, ele acendeu a pequena lanterna novamente. Temos que sair daqui agora, ele sussurrou. O caminho por onde viemos não é mais seguro. Mas como? A porta principal está trancada e há guardas no corredor. Estávamos completamente encurralados. O olhar de Daniel varreu o cômodo e parou em uma pequena janela de ventilação perto do teto. Aquele é o único caminho para fora. Aquela janela era muito pequena e alta, mal dando para uma pessoa passar. Além disso, ela dava para a fachada do prédio. Do lado de fora, havia apenas uma saliência estreita, mal com 30 centímetros de largura, percorrendo a parede. É muito perigoso. Eu balancei a cabeça. Um pequeno passo em falso. E é a única opção. Daniel disse firmemente. Você confia em mim? Nesta situação crítica, sua calma e determinação eram meu único suporte. Eu assenti. Daniel moveu a mesa antiga contra a parede e empilhou uma cadeira em cima. Ele subiu primeiro e destrancou cuidadosamente a janela. Uma rajada de ar frio da noite entrou. Aquela saliência leva a uma sacada de emergência no final do corredor. Ele explicou. Fica a cerca de 10 metros. Eu vou primeiro e volto para te ajudar. Você só precisa se agarrar à parede e andar bem devagar. Com isso, ele deslizou para fora da janela e pisou cuidadosamente na saliência estreita. Meu coração pulou para a garganta, observando-o. Uma forte rajada de vento poderia tê-lo feito cair, mas Daniel se moveu com grande profissionalismo. Seus passos eram firmes, suas costas pressionadas contra a parede. Poucos minutos depois, ele alcançou a sacada de emergência em segurança e sinalizou para mim. Era a minha vez. O caderno e o gravador estavam guardados com segurança na minha bolsa a tiracolo. Respirei fundo, tentando não olhar para baixo. Minhas pernas tremeram quando pisei na saliência. Senti meu corpo inteiro pressionado contra a parede fria. O vento assobiava em meus ouvidos, carregando os sons da cidade à noite. Não tenha medo. Apenas olhe para mim. Ouvi a voz de Daniel à frente. Uma voz profunda, calma e tranquilizadora. Apenas um passo de cada vez. Concentre-me na figura de Daniel, tentando não pensar no abismo profundo abaixo. 10 metros nunca pareceram tão longos. Quando minha mão finalmente tocou a que Daniel estendeu para mim, senti como se tivesse voltado à vida. Descemos vários andares pela escada de emergência e depois encontramos um caminho de volta para o corredor principal. Felizmente, a equipe de segurança estava patrulhando outra área. Voltamos rapidamente para o telhado e atravessamos de volta para a Torre Albuquerque na corda. Quando meus pés tocaram o chão familiar, desabei, ofegante. A fuga sufocante finalmente havia terminado. De volta à segurança do meu apartamento, não descansamos, mas imediatamente começamos a examinar o que havíamos trazido. Lucas também havia chegado e ouvia nossa história com uma expressão preocupada. Daniel abriu cuidadosamente o gravador antigo. Depois de mexer um pouco, conseguiu fazê-lo funcionar. Prendemos a respiração e ouvimos atentamente. A velha fita cassete começou a girar, emitindo a estática do tempo. E então, ouvimos uma voz familiar, a do CEO Rivelli, meu pai biológico. Ele estava falando ao telefone. Eu não concordo, vice-presidente Freitas. Esse projeto é muito arriscado. O fluxo de caixa não está transparente. Não posso aprová-lo. Após um breve silêncio, sua voz se tornou mais aguda. Já te disse antes. Não tente me enganar. Eu sei o que você está fazendo nas minhas costas. Se você não parar, eu revelarei tudo ao mundo. A ligação terminou e meu coração disparou. Esta era a prova do conflito entre meu pai e o Sr. Freitas. Mas a próxima gravação realmente nos atordoou. Desta vez, era a voz do Sr. Freitas.
Ele estava falando com alguém. O velho descobriu tudo. Não podemos deixá-lo vivo. Um acidente de carro? Sim. Tem que parecer um acidente. A família dele? Cuidem de todos eles. Não deixem ninguém para trás. E então a Rivelli será nossa. Uma confissão gravada de 25 anos atrás. Uma confissão inegável. Ao mesmo tempo, abri o caderno encadernado em couro preto. Dentro, não havia apenas registros de transações comerciais das joias Rivelli, mas também pequenas anotações de diário do meu pai. Ele escrevia sobre sua preocupação ao descobrir a conspiração do Sr. Freitas, sua ansiedade por se sentir vigiado e seu amor infinito pela esposa e pelos 2 filhos pequenos. E na última página, havia uma frase escrita apressadamente em uma tinta especial. Uma tinta visível apenas sob luz ultravioleta. Um hábito prudente de profissionais de finanças. Lucas e eu conhecíamos bem. Desligamos rapidamente as luzes e Daniel apontou uma pequena lanterna UV que ele sempre carregava para o papel. A escrita apareceu. Todas as evidências originais, contratos, extratos de contas estão no cofre do Banco Suíço. Número XYZ. Confiei a chave a Catarina. Se algo me acontecer, confiem nela. Catarina saberá o que fazer. Tudo ficou claro. Mamãe Catarina não apenas nos criou, mas foi a pessoa de confiança que meu pai incumbiu da missão de proteger a evidência mais importante, a herança e o futuro de seus 2 filhos. O amor e o sacrifício que nossas 2 mães nos demonstraram foram imensos e grandiosos. As lágrimas voltaram a surgir, mas desta vez eram lágrimas de gratidão e orgulho. Agora tínhamos em nossas mãos a confissão do passado, a pista da evidência decisiva guardada na Suíça e os crimes atuais do Sr. Freitas. O plano para o contra-ataque final, a batalha decisiva, estava prestes a começar. A rede do céu tinha sido tecida firmemente. Tudo o que restava era o peixe grande cair nela. Com provas irrefutáveis em nossas mãos, sabíamos que a hora do julgamento final estava muito próxima. Mas também estávamos cientes de que confrontar uma raposa velha e astuta como o Sr. Freitas exigia não agir precipitadamente. Um pequeno erro poderia dar a ele a oportunidade de virar o jogo e apagar todos os rastros. Precisamos de um plano perfeitamente impecável, Lucas disse com uma expressão firme. Temos que atingi-lo de surpresa, sem lhe dar tempo para reagir. O plano foi traçado com a participação de nós 3. Lucas, com sua posição no mundo dos negócios, daria o golpe decisivo na arena comercial. Daniel, com o apoio de seus colegas de confiança, cuidaria do aspecto legal para não lhe deixar escapatória. E eu o confrontaria diretamente, tornando-me o estopim da bomba que estava prestes a detonar. O primeiro passo foi resolver o assunto na Suíça. Com a gravação e o caderno como evidência e a cooperação da polícia brasileira, o amigo advogado de Lucas conseguiu rapidamente convencer o Banco Suíço. Eles concordaram em abrir o cofre, mas sob a condição de que eu estivesse presente e o processo fosse realizado sob a supervisão de ambas as partes. Uma semana depois, Lucas e eu estávamos em Zurique, Suíça. O cofre do banco era frio e silencioso. Quando a familiar caixa de metal foi colocada sobre a mesa, meu coração acelerou novamente. A chave de mamãe Catarina deslizou suavemente na fechadura e, com um giro, a porta da caixa clicou e se abriu. Dentro, não havia dinheiro ou joias, mas uma pilha grossa de documentos cuidadosamente embrulhados em plástico. Eram todos os originais dos contratos fantasmas, os extratos bancários registrando os fluxos de dinheiro ilícitos e todos os acordos secretos que o Sr. Freitas usou para tomar conta das joias Rivelli. Cada documento tinha sua assinatura manuscrita. Esta era a arma definitiva, a espada final que poderia encerrar a carreira daquele demônio. Com o advogado presente, tiramos cópias de todo o material e as enviamos imediatamente para Daniel. Tudo estava pronto. Ao nosso retorno ao Brasil, a atmosfera estava tensa. O Sr. Freitas, após a tentativa fracassada de invasão na Torre Apollo, parecia ter sentido o perigo. Ele começou a exibir um comportamento defensivo. O número de seus seguranças dobrou, e todas as suas reuniões eram estritamente controladas.
Ele está tentando apagar seus rastros e mover seus bens, Daniel relatou em uma reunião de emergência. Temos que agir antes que seja tarde demais. O dia D foi marcado. Era o dia da Assembleia Geral Anual da Apollo Investimentos, um grande evento que reunia toda a diretoria, grandes acionistas e a mídia. Seria o palco perfeito para encerrarmos esta peça. Naquela manhã, escolhi um vestido vermelho profundo, uma cor que simbolizava poder e determinação. Lucas vestiu seu elegante terno de sempre, mas em seus olhos havia uma determinação invulgarmente feroz. Comparecemos não como concorrentes, mas como convidados de honra. Um movimento surpreendente que Lucas havia arranjado de antemão por meio de alguns acionistas favoráveis ao Grupo Albuquerque. O auditório do centro de convenções estava lotado. O Sr. Freitas sentou-se à cabeceira do palco, ainda mantendo uma expressão de confiança e autoridade. Ele estava fazendo um discurso apaixonado sobre as conquistas da Apollo Investimentos e seus ambiciosos planos futuros. Um discurso perfeito de um líder competente. Quando seu discurso terminou sob aplausos estrondosos, Lucas me deu um sinal. Com licença. Uma voz forte ecoou da porta. Era Daniel entrando uniformizado com uma equipe de investigação. Senhor Ricardo Freitas, CEO da Apollo Investimentos. Estamos aqui para executar um mandado de prisão e busca de emergência em conexão com acusações de homicídio doloso qualificado e apropriação indébita de ativos. O salão inteiro ficou atordoado e todas as câmeras se voltaram instantaneamente para o palco. O Sr. Freitas pulou, seu rosto mudando, mas ele tentou manter a compostura. O que vocês estão dizendo? Deve haver algum engano. Eu sou um empresário honesto. Não há engano, Sr. Freitas. Levantei a voz enquanto caminhava da plateia. Todos os olhos se voltaram para mim novamente. Ou o senhor gostaria que eu o lembrasse do acidente de carro que ocorreu na Serra Gaúcha há 25 anos? Ao ouvir isso, a compostura em seu rosto desmoronou completamente. Ele olhou para mim e em seus olhos havia ódio e espanto. Lucas também se levantou e foi para o palco. Ele segurava uma pilha de documentos na mão. E também do que o senhor fez com o nosso pai. Chegou a hora de o senhor pagar por todos os seus crimes. Lucas sinalizou para a equipe técnica, e no telão gigante atrás do senhor Freitas, em vez de gráficos de crescimento, apareceram imagens de documentos, contratos e extratos bancários. Ao mesmo tempo, a gravação da própria voz do senhor Freitas, ordenando a eliminação de toda a família Rivelli, ecoou por todo o salão. Desliguem! Desliguem agora! O senhor Freitas rugiu como uma fera ferida, correndo freneticamente em direção ao painel de controle. Mas era tarde demais. Todas as evidências haviam sido reveladas diante de centenas de pessoas, diante das câmeras do país inteiro. Daniel e seus colegas se moveram rapidamente e o algemaram. Ricardo Freitas, o senhor está preso. O império da Apollo Investimentos, construído sobre o sangue e as lágrimas de outros, desmoronou em um instante. Parada no palco, observei enquanto o inimigo de duas famílias era levado. Não senti júbilo, mas um estranho alívio leve. A justiça finalmente havia sido feita. Mãe, pai, vocês estão vendo? Nós conseguimos. Em meio a tudo isso, uma mulher saiu correndo da multidão e se ajoelhou aos meus pés, chorando inconsolavelmente. Era a esposa do Sr. Freitas. Senhorita Clara, por favor, perdoe meu marido. Ele só foi ambicioso demais. Olhei para a pobre mulher diante de mim e depois para a janela. O céu ainda estava azul, o sol ainda estava quente. E a vida continuaria. Mas há erros que nunca podem ser perdoados. O caso do colapso da Apollo Investimentos causou um choque enorme, não apenas no mundo dos negócios, mas em toda a sociedade. Os crimes ocultos por 25 anos finalmente vieram à luz. A mídia noticiou e analisou dia após dia a crueldade e a astúcia do Sr. Freitas. Ele passou de um empresário de sucesso, um exemplo de sucesso por esforço próprio, para a personificação do mal em um instante. Com provas irrefutáveis, o Sr. Freitas foi sentenciado à pena máxima por seus crimes.
Seus cúmplices, os subordinados que o ajudaram por anos, também foram levados à justiça e receberam a punição que mereciam. Após o julgamento, nossas vidas gradualmente voltaram ao normal. O Grupo Albuquerque, após eliminar um concorrente desleal, experimentou um desenvolvimento espetacular, tornando-se uma empresa não apenas financeiramente sólida, mas também respeitada por sua ética nos negócios. Lucas, depois de vingar seu pai, parecia ter tirado um enorme peso dos ombros. Ele se tornou mais alegre e aberto, passando mais tempo com sua pequena família. Quanto às joias Rivelli, como únicos herdeiros legítimos, Lucas e eu decidimos não ficar com ela. Estava manchada por muito sangue e lágrimas. Decidimos vender todos os ativos do grupo. Uma parte foi usada para indenizar as vítimas e suas famílias que foram prejudicadas pelas práticas ilegais do Sr. Freitas. O restante foi usado para criar uma fundação de caridade chamada Fundação Adriana e Catarina, uma fundação para ajudar órfãos e mulheres em situação de dificuldade. Foi a melhor maneira de honrar e agradecer as nossas duas grandes mães. 1 ano após o encerramento do grande caso, recebi uma carta, não um e-mail, mas uma carta manuscrita vinda de um endereço na França. A caligrafia estava muito mais fraca, mas eu a reconheci instantaneamente. Era a caligrafia de mamãe Adriana. Meus queridos filhos, Lucas e Clara, no momento em que lerem esta carta, a mamãe estará em um lugar muito distante. Da explosão no casamento ao julgamento final, a mamãe viu tudo. Vocês foram muito corajosos e fortes. A mamãe tem muito orgulho de vocês. Sei que talvez vocês nunca perdoem a mãe que os abandonou por décadas, mas eu realmente não tinha outra escolha. A morte de anos atrás foi a única maneira de protegê-los das garras daquele demônio. Eu tive que viver com tormento, saudade e culpa. Mas saber que vocês estavam crescendo em segurança sob o amor da minha irmã Catarina fez todo o meu sacrifício valer a pena. Agora que o homem perverso pagou por seus crimes, o pesado fardo no meu coração pode finalmente ser liberado. Creio que agora posso ir em paz e me reunir com o seu pai. Sejam felizes, meus filhos. Vivam uma vida verdadeiramente significativa em nome da sua mãe e do seu pai. Amo muito vocês, mamãe Adriana. Anexo à carta estava o atestado de óbito da minha mãe. Ela havia falecido poucos dias após o término do julgamento do Sr. Freitas. Lucas e eu nos abraçamos e choramos. Eram lágrimas de tristeza, mas também de compreensão e paz. Pudemos finalmente chamá-la de mãe com o coração em paz. Minha vida, após tantas tempestades, finalmente encontrou um porto tranquilo. Daniel e eu decidimos fazer um casamento pequeno e caloroso no Vale dos Vinhedos, onde nosso amor começou. No dia do casamento, em vez de um vestido de noiva luxuoso, escolhi um elegante vestido de seda em um tom suave de blush, simples e puro. Em minha mão, em vez de um buquê, eu segurava firmemente a mão de Daniel, o homem que me acompanhou nos momentos mais difíceis. Lucas olhou para mim com um sorriso feliz, seus olhos brilhando de alegria. Mila, em um lindo vestido de princesa, espalhava pétalas de rosas pelo caminho que trilhávamos. Em meio àquela atmosfera calorosa, tivemos um convidado especial. Era o Sr. Paulo, o ex-motorista. Ele nos trouxe um pequeno presente, uma foto antiga dos meus pais biológicos em uma moldura simples de madeira. Senhorita, desejo toda a felicidade do mundo, ele disse com a voz trêmula. Aceitei o presente com o coração cheio de emoção. O passado havia acabado, mas as boas lembranças e bons sentimentos durariam para sempre. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre as colinas do Vale dos Vinhedos, Daniel e eu estávamos lado a lado, olhando o horizonte distante. Um novo capítulo de vida. Uma nova vida cheia de amor e esperança se abria diante de nós. Eu sabia que de agora em diante, nenhuma tempestade poderia me derrubar, porque ao meu lado sempre haveria pessoas que me amavam incondicionalmente. E eu acredito que em algum lugar lá no alto, meus 3 pais, minhas mães e meu pai, estarão zelando por nós e nos abençoando com um sorriso.